Olá galera, continuando aqui com a nossa aula de ótica. Lembrando que a gente está falando de lentes. Quarta aula, tá? Que a gente está gravando sobre lentes. Na primeira eu falei sobre os conceitos iniciais, na segunda aula eu falei sobre como que era a formação de cada imagem, falei para vocês classificar, como que classificava as imagens das lentes, se a imagem era real, virtual e por aí vai. Na terceira aula eu mostrei para vocês todas as equações que vocês vão ver, tá? Nessa parte de lente, equação de Gauss, o aumento linear, equação dos fabricantes, tá? Todas as equações, toda a parte matemática que vocês vão ver quando falar de lente. Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns instrumentos ópticos, tá? Como, fisicamente falando, como que funciona alguns desses instrumentos ópticos, certo? Como a gente está englobando tudo, a gente vai ver que os instrumentos ópticos, eles usam lentes e também espelhos, tá? Então, e alguns usam a associação dos dois, para, por exemplo, microscópio, binóculo, para fazer a ampliação dessa imagem, beleza? Então, primeiramente, eu vou falar sobre a lupa, que vocês conhecem, a lupa, que é uma lente que vocês têm, que a hora que você chega, você aproxima de certo objeto, é como se você estivesse dando zoom, Ele amplia aquela imagem. Por que isso acontece? O que acontece? Lá, gente, é usada uma lente convergente, tá? E imagina que essa seta aqui é o meu objeto. Então, eu estou pegando a lente da lupa e aproximando do objeto, que é essa setinha. Como que vai ser a formação da imagem? Como que eu vou ver aquela imagem ampliada, tá? O que acontece aí com a formação dessa imagem? Eu vou pegar dois raios notáveis para criar essa imagem aqui, a imagem dessa minha seta, tá? Quais dois raios notáveis eu vou usar? Vou usar o primeiro, que para mim é um dos mais simples, Que se a luz está chegando daqui, ela entra paralela, vai sair pelo foco. O foco imagem, gente? Não confunda com o foco objeto. Se a luz está saindo da lente, ela passa pelo F', que é o foco da imagem, tá? Então, entra paralelo, sai passando pelo foco da imagem. Beleza. Primeiro raio notável. Segundo raio notável que eu vou usar, esse que passa pelo centro óptico aqui, tá? Se ele passa pelo centro óptico, ele atravessa para o outro lado sem sofrer desvio. Então, é só eu fazer uma linha reta, certo? Então, passa pelo centro óptico, vem sem sofrer desvio. O que está acontecendo com esses dois raios notáveis depois que eles passam por essa lente? Eles estão divergindo, Eles estão abrindo. Eu poderia pegar essas duas retas aqui, ao infinito, que elas nunca iriam se encontrar. Como que eu faço, então? Eu tenho que pegar esses dois raios e fazer a projeção deles aqui para trás. Onde eles se encontrarem, que eu tenho a formação da minha imagem. Como é a projeção, eu faço pontilhado, tá? Então, vou pegar meu primeiro raio notável e fazer o pontilhado aqui para trás. Projetei ele em linha reta aqui para trás, pontilhado. Vou fazer a mesma coisa com o segundo raio notável. Beleza, onde os dois raios cruzaram aqui, onde eles se encontraram, eu tenho a formação da minha imagem. Então, minha imagem vai estar formada exatamente nesse ponto. Olha para vocês verem como a imagem formada é bem maior do que o objeto. Lembrando que em vermelho aqui, é a minha imagem, em azul
é meu objeto. Então, esse é o princípio de funcionamento da lupa. Eu pego uma lente convergente, coloco o objeto bem próximo da lente. Como que vai ser a imagem formada por esse objeto, depois que passa pela lente? Essa imagem aqui, bem maior, bem ampliada. Por isso que quando você chega com a lupa perto de algum objeto, ele vai ser ampliado. Se eu fosse classificar essa imagem, ela seria o quê? Virtual, porque foi o prolongamento dos raios notáveis. Direita, porque está no mesmo sentido do objeto. E maior do que o objeto, porque a imagem está bem maior do que o objeto. Certo? Beleza. Segundo instrumento óptico que a gente vai ver é o telescópio refrator, tá? Que é aquela luneta astronômica que o pessoal usa para observar estrelas, a lua, até mesmo o sol, que tem uma lá que tem uma proteção de luminosidade que faz com que dê, né, para ver o sol, diminuir a claridade. Esse telescópio, gente, refrator, como o próprio nome já diz, né, refrator, que a luz vai passar, então usa duas lentes. Ela usa uma lente objetiva, até colocar aqui, ó, objetiva e uma ocular. Essa ocular aqui é aquela onde a pessoa vai colocar o olho assim, ó, na luneta, né, para ver. No telescópio, né, a mesma coisa. E a objetiva é aquela lente que fica lá na frente, na ponta da luneta, tá? Então tem uma lente onde eu coloco o olho e tem outra lente lá na ponta, tá? Onde eu coloco o olho, chama ocular e objetiva. Aqui é como se ficasse o olho, né, do observador. Ele está colocando o olho aqui na lente da ocular, certo? E a objetiva está do outro lado. O que acontece? Como eu estou observando algo que está longe, bem longe, como se fosse a Lua, por exemplo, né? Eu tenho esses raios que estão vindo paralelos. Então, tenho esse raio aqui, que está vindo, certo? Deixa eu fazer ele direitinho aqui. Tem o primeiro raio aqui e tem outro raio aqui, mais embaixo, por exemplo. Certo? Esses dois raios que estão vindo, por que eles é como se eles estivessem paralelos? Porque o objeto está muito longe, está muito distante. Então é como se os dois raios estivessem vindo paralelo e passando pela lente objetiva, tá? Esse aqui não ficou tão retinho, eu vou fazer ele um pouco mais para baixo aqui. Esse bem paralelo. Aí. Beleza. Esses dois raios estão vindo. Aí depois que passa pela lente objetiva, como está passando pela lente objetiva, ele vai se formar, gente, em cima do foco da objetiva, tá? Esse aqui é o foco dessa lente, foco da objetiva. Esse aqui é o foco da ocular, foco dessa lente. Por enquanto eu estou mexendo só com a objetiva. Então esses dois raios vai formar uma imagem em cima aqui do foco da objetiva, certo? Então vai vir aqui. E esse outro vai vir aqui. Vai formar uma imagem em cima aqui da lente da objetiva, certo? Então passou pela lente aqui, formou em cima da lente da objetiva. O que vai acontecer agora? Essa imagem aqui, eu vou chamar de imagem 1,
ela vai ser usada como objeto para a lente ocular. Então, essa imagem aqui eu vou usar ela como objeto para a lente onde o observador está colocando o olho. Então, de novo, a luz chega da Lua, por exemplo, estou observando a Lua, passa pela lente objetiva. Vai formar essa imagem 1 aqui, em cima do foco da objetiva. Essa imagem vai servir como objeto para ocular. Então, eu vou pegar essa imagem aqui que foi formada, vou usar como objeto para formar outra imagem. É a imagem que vai chegar até o observador. Então, vamos lá? Como que eu vou fazer? Ó, se entra paralelo na ocular, vai sair passando por onde? Pelo foco. Então, aqui, ó, entrou paralelo, saiu pelo foco, lá na frente. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Se entrou pelo foco da ocular, né, tá aqui. Vou fazer aqui, ó, mais fácil. Se entrou pelo centro óptico, vai sair para o outro lado, sem fazer nenhum desvio, certo? Esses dois raios notáveis, depois que cruzaram a lente da ocular, não vai se encontrar. Onde eles vão se encontrar? Eu tenho que fazer a projeção aqui para trás, certo? Então, como que fica essa projeção? Vou fazer aqui. Então, gente, ó, esses dois raios notáveis se encontraram bem aqui na pontinha. Então, aqui vai ser a formação da minha imagem, que eu vou chamar de imagem 2. Então, ó, os raios notáveis que estão chegando formou a imagem 1 para a lente objetiva. Beleza, esqueça a lente objetiva agora. Essa imagem 1 vai servir como objeto para a lente ocular. Então, essa imagem 1 vai formar essa imagem 2, que é o quê? O que o observador vai estar funcionando, tá? Por que isso aqui ficou bem mais complicado do que a lupa? Porque eu tenho uma associação de duas lentes, tá? Então, a imagem que serve para uma, a imagem que uma produz, vai servir para outra como objeto. Então, eu pego essa imagem e faço outra imagem, tá? Então, essa imagem aqui é a imagem que esse observador aqui vai conseguir enxergar, beleza? Através do telescópio refrator, que usa associação de duas lentes, tá? Vou apagar o quadro aqui e apresentar mais alguns instrumentos para vocês. Continuando aqui então, né, apresentando para vocês mais dois instrumentos ópticos, o binóculo e a câmera fotográfica. Imaginem que isso aqui é um binóculo, não ficou tão bem desenhado, mas dá para entender o seu funcionamento, tá? Assim como o telescópio que eu falei agorinha, esse aqui também utiliza duas lentes. Essa aqui é a lente ocular e essa aqui a lente objetiva, tá? Então aqui é onde a pessoa coloca o olho e aqui onde fica mais próximo é onde a luz chega, a luz do objeto, tá? Aqui dentro tem dois prismas, mas é só para desviar a luz, tá? Como que acontece então? A luz chega, pega no primeiro prisma, nesse aqui, tá? Então a luz está vindo, a luz do objeto, entra pela lente objetiva. Essa lente ocular e objetiva, gente, imaginem que tem o mesmo funcionamento do telescópio que eu falei para vocês agorinha, tá? Então, nem sobre essas lentes aqui eu nem vou falar de novo. Eu vou falar o que acontece aqui dentro com a reflexão total, que eu já expliquei nas outras aulas, tá? Então, a luz vem, pega no prisma, acontece a reflexão total,
pega no outro prisma e essa luz sai aqui, ó. Tá? Então, ó, a luz vem, nesse primeiro prisma acontece a reflexão total, vai para o outro prisma e sai aqui na lente que o observador tá olhando, tá? Então, desse jeito aqui que acontece, que é o princípio de funcionamento do binóculo. Esse prisma aqui é só para desviar a luz para aqui onde o observador está olhando. Bem simples, tá? Câmera fotográfica. Usa uma lente convergente, tá? Imagina que eu tenho aqui meu objeto. Qualquer posição aqui, vou colocar ele afastado, né? Beleza. O que acontece com a imagem? Vou pegar dois raios notáveis para descobrir. Vou usar os mais simples. Entra paralelo. Sai pelo foco. O outro entra pelo foco. Sai paralelo. Onde vai ser a formação da imagem? Aqui. Lembrando, gente, ó, mais uma vez, cuidado para vocês não confundirem. Se a luz está chegando, o foco objeto é o referência. Se a luz está saindo, o foco imagem é o de referência, tá? Cuidado para não confundir. Aí ali onde foi formado a imagem, bem aqui, aí eu uso um sensor digital, que são essas câmeras digitais de hoje em dia, ou aquelas de antigamente que tinha filme, eu uso um filme digital. Então, bem aqui, eu coloco esse sensor nas máquinas digitais, né, ou filme fotográfico. Então, essa imagem aqui vai ser projetada aqui e vai ficar gravada. Certinho? Câmera fotográfica, então, bem simples o seu funcionamento. Então, existem outros, microscópio. Microscópio tem basicamente o mesmo princípio da luneta, tá? Usa duas lentes também. E existem outros instrumentos ópticos. Só quis apresentar alguns para vocês, para matar a curiosidade e vocês verem que tudo relaciona a essa parte de ótica, tá? Tanto lente como espelho, certinho? Então, até a próxima aula.